Então, vamos iniciar aqui, conforme combinado, nós nos comprometemos a passar com os senhores aqui o Estatuto do Idoso, tá? Provavelmente nós teremos uma ou duas aulas a mais, além dessa aqui, né? Nós faremos em 3 blocos. É uma legislação bem ampla, não tão ampla quanto o Estatuto da Criança e Adolescente, mas o Estatuto do Idoso, como eu combinei com vocês, eu quero passar todos os pontos da lei, tá? Então, nós vamos trabalhar artigo por artigo o Estatuto do Idoso. Vou explicar artigo por artigo para vocês. Vou trazer para vocês aqui aquilo que é mais recorrente em provas, o que mais cai em provas de concursos, para vocês matarem a charada de eventual questão da legislação do Estatuto do Idoso. Padrão? Compartilhar aqui com vocês o Estatuto. Deixa eu só abrir aqui ele. Beleza. Abrir aqui, deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Tá aqui. Então tá aí, senhores. Todos estão acompanhando a minha tela? Todos conseguem ver minha tela? Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e da outras providências. Só me dê um feedback aí, por favor, se todos estão compartilhando a mesma tela que eu. Show, excelente. Então, vamos começar aqui, tá? Lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer comentário, qualquer questão que vocês quiserem apresentar, tá? Só mandar aqui no chat que eu vejo na hora e aí já soluciona para vocês. Combinado? Vamos lá, senhores. Por que o Estatuto do Idoso está dentro do conteúdo programático da matéria de direitos humanos? Porque a lógica dos direitos humanos é proteger todo e qualquer tipo de violência, de atentado aos direitos fundamentais. E assim como a criança e o adolescente, né, o idoso também está numa situação de vulnerabilidade. Assim como a adolescência, a infância, né, a juventude coloca essas pessoas em situação de vulnerabilidade, a velhice também coloca essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, dentro da ideia de proteção integral, daquela ideia de proteção da dignidade da pessoa humana, de garantir o mínimo de dignidade humana, né, nós temos aqui o Estatuto do Idoso como uma matéria eminentemente de direitos humanos. Muito embora, na grande maioria das cadeiras, seja tratada como uma legislação extravagante, tá? Legislação penal extravagante. Por que eu posso falar que é uma legislação penal extravagante? Porque o Estatuto do Idoso traz crimes e penas, tá? Então, nós temos várias figuras de crimes, temos várias figuras de penas, tá? Assim como o Estatuto da Criança e Adolescente também tem várias figuras de crimes, várias figuras de penas. Mas, antes de tratar da questão dos crimes e das penas alusivas, tanto ao idoso quanto ao ECA, que nós vamos trabalhar também integralmente aqui com vocês, tá? É importante a gente saber que existem providências, existem políticas públicas, existem procedimentos a serem adotados para que essa pessoa, idosa ou adolescente ou criança, possa ter os seus direitos fundamentais na órbita dos direitos e garantias inerentes à pessoa humana, dos direitos humanos protegidos, tutelados, tá bom? Então, é uma lei recente aqui no Brasil, tá? Da data de 2003, teve inúmeras mudanças, inclusive, vamos falar para vocês, inclusive esse ano de 2022, teve uma alteração considerável no Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso teve alteração em vários de seus pontos. Tem aspectos processuais aqui que costumam cair bastante em prova. Não sei se é o perfil da prova de vocês, mas são questões que costumam cair bastante, os aspectos processuais do Estatuto do Idoso. E essas mudanças que ocorreram nesse ano de 2022, vou dar mais enfoque para vocês também, porque isso tem mais probabilidade de cair para vocês. Padrão? Vamos lá. Padrão. Estatuto do Idoso. Vamos lá, primeira pergunta. Quem é idoso? Tá? Quem é considerado idoso? Olha,
Se uma pessoa aí de 63 anos de idade, né, falece por qualquer motivo, né, você comenta, fulano de tal faleceu, assim, nossa, meu Deus, todo mundo que tinha 63, meu Deus, era tão novo, era tão jovem, né? A questão é que em 2003, tá? De 2003 para hoje, né, 2023, né, quase 20 anos aí, a expectativa de vida do brasileiro aumentou e aumentou bastante, né? A expectativa de vida do brasileiro aumentou e aumentou bastante. Reforma da Previdência neles. Reforma da Previdência neles, exatamente, né? Nós, né, policiais militares, vocês, em breve, bombeiros militares, né, já sabem, né, já sabem disso, já sofremos os impactos desse aumento da expectativa de vida do brasileiro, né? Quando eu entrei na polícia lá em 2006, me falaram que com 25 anos de efetivo serviço enquanto policial militar, eu iria para a reserva altiva, tão sonhada e almejada, Senhor, dei-me, né? Mas, hoje, né, com 16 anos de profissão, já não tenho direito mais aos 25 anos, né? E a tendência é isso aumentar ainda mais, tá bom? Então, hoje, né, a acepção de uma pessoa com 60 anos de idade, que para fins de estatuto do idoso, para fins legais, para fins de prova, a pessoa que é considerada idosa é quem tem 60 anos de idade. Então, à meia-noite, às 0h do dia em que a pessoa faz o aniversário de 60 anos, ela já passa a ter, né, a nomenclatura de pessoa idosa, tá? Pessoa idosa, tá? Ela vai ter alguns privilégios, né, em relação às demais pessoas, tá bom? Então, é instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Mas, Fenice, 60 anos, falar com uma pessoa idosa, 60 anos, a pessoa está muito nova, né? Meus pais têm mais de 60 anos e eu realmente acho que eles são muito novos, né? Todos, assim, com uma capacidade produtiva muito considerável, mas, à época, quando o Estatuto foi criado, a expectativa de vida do brasileiro era muito inferior do que é hoje, né? Hoje a expectativa de vida é muito maior. Bom e ruim, né? Bom para alguns, ruim para a Previdência, né? A Previdência já está sofrendo os reflexos, já estão desesperados em razão da Previdência, né? E muitas das leis, muito dos mandamentos que a gente vê aqui no Estatuto do Idoso foram muito discutidos, inclusive nesse ano de 2022, justamente por isso, né? Hoje, uma pessoa com 60 anos de idade tende a ser uma pessoa muito saudável ainda. Que bom, graças a Deus, né? Então, quem é idoso? Quem tem idade igual ou superior a 60 anos. Fez 60 anos, é idoso. A gente tem que prestar muita atenção e ter muito cuidado para fins de prova desse aspecto aqui. Por quê? Porque não são todos os direitos que estão previstos legalmente aqui no Estatuto do Idoso que são aplicáveis para esse todos os 60 anos. Né? Nós vamos ver, e é o que eu acredito, tá? É o que eu vou, inclusive, dou mais enfoque no início da nossa aula aqui, é o que eu acredito que tem maior probabilidade de cair na sua prova. Porque são aspectos que diferenciam. Tem alguns casos em que vale para 60 anos, alguns 65, alguns 70 anos e alguns 80 anos. Né? Então, nós temos algumas regulamentações, alguns interesses, algumas políticas públicas que são aplicáveis para os idosos, mas não todo e qualquer idoso, tá? Então, esse ponto inicial aqui é o que eu chamo mais a atenção dos senhores, é que vocês não podem deixar de prestar atenção de forma alguma, tá bom? Idoso, de forma geral, 60 anos. Fez aniversário, 0h do dia que fez aniversário, é considerado idoso para fins legais, e aí ele passa a ter direito à aplicabilidade dos institutos previstos nessa legislação aqui, tá bom? E aí o artigo 2º vem falar aquela parte inicial, né? Aquela homilia, né? Aquela viagem do bem que toda legislação que trata de direitos humanos contém, né? A pessoa idosa, né? Aí a gente tem que, inclusive, né, prestar atenção no que a gente fala, né? Aí, assim, aqui é véi!
corongo, que é velho corongo, que é a velha chata, que é velho inútil, que é velho babão. Cuidado, nobres combatentes, tá? Cuidado, tá? Isso aí, eventualmente, vai se tratar de uma hipótese de injúria, é uma injúria discriminatória, tá? E, que alguns falam e chamam de injúria racial, né? Injúria discriminatória, por falar da injúria discriminatória, né? Que é injúria qualificada, tá? Isso aí, conforme o entendimento do ano passado dos tribunais superiores, é crime imprescritível. Vai se igualar ali, ó, no mesmo tratamento de prescrição do racismo, tá? Então, velho babão, velha coronga, velha folgada, né? A gente tá lá, você tá lá no busão lá, pegando aquele busão lá para Venda Nova, né? Lá para o Barreiro, lá no centro, né? Você fala assim, meu Deus, glória a Deus, o ônibus está vazio, não estou nem acreditando, eu vou sentar hoje. Não, você olha lá, só tem pessoas idosas, né? Você fala assim, meu Deus do céu, o que esses velhos estão fazendo aqui no centro, no horário de pico? Por que esses velhos não vai lá no centro, no horário né, o horário de 3 da tarde, 9 da manhã, que não precisa... Eu sei que você pensou isso, tá bom? Eu sei que você pensou isso, as pessoas pensam isso mesmo, né? As pessoas não são Jesus Cristo, né? As pessoas querem sentar, que estão cansadas, né? Só fazer raio, né? É isso mesmo, pois é. Então, você chega lá no banco, na agência bancária, tem lá a fila preferencial, e a fila preferencial é a única que está funcionando, né? Porque o banco, né, tem 7, 8, 15 caixas, mas tem apenas um caixa funcionando. E esse único caixa funcionando é o caixa que é o caixa e é o caixa preferencial também. E aí você vai ali na hora do almoço para resolver um problema na Caixa Econômica Federal que você não resolve nada, por nenhuma forma, a não ser indo lá presencialmente, né? Porque é um banco que, meu Deus do céu, né? Só serve para fazer a raiva, só serve para fazer o pobre coitado do brasileiro de trouxa, né? Financiar um apartamento de 100 mil, pagar 400, né? A vida inteira, né? E se atrasar a prestação, você paga 500 ainda, né? E só resolve lá presencialmente. E aí você vai lá na Caixa, que também é a previdência da maioria dos idosos, e aí você começa a xingar, né? Meu Deus, por que esse povo não vai isso? Vai que ele começa a xingar o idoso, né, gente? Pelo amor de Deus, cuidado, né? Xingue só mentalmente, tá bom? Se você xingar mentalmente, não tem problema não. Até porque o que eu tô fazendo ultimamente da minha vida é xingar mentalmente. Eu só xingo mentalmente. Xingo muito mentalmente, muito, muito. Eu xingo muito mentalmente, né? Porque se a gente for exteriorizar aquilo que a gente está sentindo, é cadeia na certa, não é mesmo? Então, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o Estatuto do Idoso, ele traz essa proteção integral à pessoa idosa, né? Falando aqui, ó, a pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes da pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral que trata essa lei. Então, preste atenção. Proteção integral está previsto tanto no Estatuto do Idoso quanto no Estatuto da Criança e Adolescente. Está previsto nos dois, tá? Essa lógica da proteção integral. O que é a proteção integral? É a proteção em todos os possíveis aspectos, tá? Da vida, tanto da criança, quanto do adolescente, quanto do idoso, tá? Assegurando-lhe, por lei ou outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação da sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade, tá bom? Então, primeiro tópico aqui, idoso é quem tem 60 anos ou mais. Show? Vamos lá. A quem compreende, né, quem tem a obrigação, né, de assegurar todos esses direitos que estão previstos aqui, né? Preservação, proteção integral, preservação da saúde física, mental, aperfeiçoamento moral, intelectual, evolução, né? Resumindo, a pessoa idosa tem direito à dignidade da pessoa humana em seu aspecto mais abrangente, né? Quem tem a obrigação de garantir isso para o idoso? Senhores, todos, tá? Toda e qualquer pessoa tem obrigação de garantir os direitos fundamentais da pessoa idosa. E está especificado aqui no artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade,
da sociedade e do poder público. Então, é dever do Estado? Sim, é dever do Estado, mas não é dever só do Estado, não. É dever da sociedade, é dever da comunidade, tá? É dever da família. E quando eu falo que é dever, não é só um dever, é uma obrigação, tá? É uma obrigação, tá? O Estado tem obrigação para com o idoso, e eu vou provar para vocês como isso funciona na prática. A gente tem um LOAS aqui, que é a obrigação do Estado em garantir a dignidade humana do idoso, tá bom? Da comunidade, a comunidade já tem que criar políticas públicas para integrar o idoso nas atividades de lazer, atividades recreativas, atividades de escola, tá? De alfabetização, tá? Obrigação da família, nós vamos entrar no mérito da obrigação da família no que diz respeito ao idoso, inclusive, que é um tema muito polêmico, tá? Nós, enquanto policiais militares, a gente lida muito com o Estatuto do Idoso, principalmente na obrigação da família de assegurar a dignidade da pessoa humana do idoso, que não asseguram, tá? A não ser que o idoso tenha um cartão, né? Aí um ou outro assegura daquele jeito, né? Que nós sabemos como é que funciona, tá? Então, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar a pessoa idosa com absoluta prioridade. Guardem essa palavra. Pessoa idosa, absoluta prioridade, tá? Efetivação do direito à vida, à saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito e convivência familiar e comunitária, tá? Tópico muito interessante, olha só para vocês verem. Nós vivenciamos aí algo que acho que ninguém imaginava viver, né? Na vida aí, né? Uma pandemia aí, né? Que perdurou por vários anos, né? E aí começou a surgir aí a Kombi Catavé. Tinha a Kombi Catavé, né? A Kombi Catavé, né? No bairro de vocês aí tinha Kombi Catavé? Lá no bairro da minha mãe tinha, né? Lá em Betim tinha a Kombi dos Catavé. E aí a Kombi dos Catavé era para quê? Porque o idoso, né? E você está falando Kombi Catavé, é porque a pessoa fala, né? É uma nomenclatura popular que se deu. O idoso, ele queria sair de dentro de casa, ele queria sair, né? A maioria dos idosos aí, né? A grande maioria dos idosos aí não tem tanta afeição com com os meios tecnológicos, né? Então, ele ficava muito sem ter o que fazer dentro de casa. E a alegria do idoso é sair para jogar dama, para trocar uma ideia, né? Para tomar um chá, né? Para ir no jogo de azar, gastar a aposentadoria, né? Eventualmente na casinha de massagem. E aí, o que aconteceu? Aí ele ficou assim... E aí ele estava aguentando ficar dentro de casa e queria ir para a rua, né? Ele tem direito, né? Ele tem esse direito, ele tinha... ir no jogo do América, exatamente, Fábio. Ir no jogo do América, né? Ir lá no jogo do América, dormir bastante lá na arquibancada, né? Essas coisas todas aí, né? E lá no boteco do Sotião, que é da mesma época que ele, contemporâneo, né? Para falar do Brasil, né? O tanto que o Brasil está estranho, está ruim, para defender o Bolsonaro, não é mesmo? Pois é. Porque na época deles é diferente. Enfim. Então, eles queriam sair para a rua, né? E questionou-se muito. Porque eles não podem sair para a rua, eles não podem. Cara, numa boa, eles podiam sim, tá? Podiam sim. Isso é um direito fundamental, tá? Eles têm direito à convivência familiar, comunitária, tá? Mas eles vão morrer. Beleza, mas é direito deles, tá? Então, é um choque é um conflito de interesses, né? Conflito de bens jurídicos, né? A manutenção da saúde desse idoso ou o direito da liberdade dele, né? Nós vamos ver que, à medida que a gente for estudando o Estatuto do Idoso, vocês vão perceber que o idoso, ele faz o que ele quiser, literalmente, tá? Ele vai fazer o que ele quiser, a não ser que ele esteja numa situação de curatelato, né? Que ele tenha sido declarado incapaz para exercer os atos da vida civil, tá? Mas, de outra forma, eles vão exercer os direitos deles normalmente, pessoalmente falando, tá bom? E o que essa garantia só entra em conflito dizer que não existe direito absoluto? Eu diria que existem dois direitos absolutos, viu, Fernando?
eu diria que existem dois direitos absolutos, né? Quando a gente pensa em direitos humanos, existem dois direitos que são absolutos, né? O primeiro é o direito de não ser torturado e o outro é o direito de não ser escravizado, tá? Então, o direito de não ser torturado e o direito de não ser escravizado, né? Então, são dois direitos absolutos. Depois, mais do que isso, realmente não existe direito absoluto, tá bom? Não existe mesmo, né? Então, o que é essa garantia de prioridade? Esse artigo primeiro, esse parágrafo primeiro aqui, senhores do artigo terceiro, é muito importante, tá bom? É muito importante, é um ponto crucial de prova, tá bom? Cai bastante, tá? Cai bastante, tá? Então, fiquem atentos, tá bom? Fiquem atentos, porque essa garantia de prioridade aqui é ponto crucial de prova, tá bom? Então, o que é a garantia de prioridade para o idoso? Ou seja, aquela pessoa que tem 60 anos ou mais, tá? Atendimento preferencial, imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados, tá? Prestador de serviço à população. Então, fiquem atentos. Às vezes, a prova ele coloca assim, serviço, órgãos públicos. Ah, mas órgãos privados tem garantia de prioridade? Tem, tá? A garantia de prioridade vai falar o seguinte, ó, você tem 60 anos ou mais? Tem. Então, beleza, você tem atendimento preferencial, imediato, individualizado, junto aos órgãos públicos e privados, prestador de serviço à população. Então, vai chegar no banco, quem que vai chegar no banco, você está lá, tem 4 horas na fila, aí chegou um idoso. Quem que vai receber quem que vai ser recebido primeiro? O idoso, porque garantia de prioridade é imediato, individualizado, tá bom? Órgãos públicos e privados, tá? Chegou lá na fila do supermercado, tá? Que é um órgão privado, tá? Ele tem garantia de prioridade? Tem, porque aquele lugar presta serviço à população, tá bom? Então, primeiro elemento aqui da garantia de prioridade. Segundo, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. Pode até parecer que não, mas o idoso, tá? Ele tem preferência na formulação e execução de políticas sociais públicas específicas, tá? Acaba que o poder público, ele esquece um pouquinho que o idoso ele tem preferência na execução de políticas públicas. O que são políticas sociais públicas para idoso? São políticas que visam garantir esses direitos aqui, tá? Então, vai ser, sei lá, um encontro da terceira idade do forró, que a prefeitura vai bancar para eles. A quarta dançante da prefeitura. O esporte lazer, que eles vão fazer atividade na academia da cidade, aos dias de... eles vão ter educação, alfabetizar o idoso. Tem cidades, tá? Não sei se você sabe, mas tem cidades que têm política pública de ensinar o idoso, tá? Os meios de tecnologia. Tem cidades que têm aula de iPhone, aula de Samsung, aula de Facebook, aula de Instagram. Aula disso. Porque é uma forma de integrar essas pessoas. É uma forma de criar políticas públicas, é uma forma de dar mais autonomia para esse idoso, tá? Você chega lá na Caixa Econômica Federal, na Casa Lotérica, que dia útil, pode olhar lá, 90% é idoso que está na fila para pagar uma conta. Por quê? Porque talvez não tenha confiança, não tenha maleabilidade, né? Não tem... não sabe efetivamente fazer um pagamento de conta ali. Então, isso é, sim, uma política pública para o idoso, tá? Então, o idoso tem essa preferência na formulação dessas políticas, tá? Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à pessoa idosa, tá? Então, o idoso, a pessoa idosa, ela vai ter destinação privilegiada de recursos públicos. Na prática, isso acontece? Na prática, não acontece, mas a lei assegura isso daí, tá bom? Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio da pessoa idosa com as demais gerações, tá? Ou seja, é garantir que o idoso possa conviver com as pessoas de outras idades, outras gerações, né? É integrá-lo à sociedade de forma geral, não excluí-lo da sociedade, tá? Priorização no atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar. Guardem isso, tá? Guardem isso, é muito importante.
o idoso. O que é o atendimento asilar? É o asilo, são as casas de repouso, tá? Quando, né, nós vamos ver mais para frente como é que funciona isso detalhadamente, mas só adiantando para vocês, o idoso, ele só vai para um asilo, ele só vai para uma casa de repouso, quando a família não tem condições de mantê-lo. Ou quando, para a família, ele estar nessa casa de repouso seja mais proveitoso, salutar e benéfico para ele, tá? Então, assim como lá no ECA, né? Quando a gente estuda o ECA, a gente vê que a preferência é de que a criança e adolescente fique no seio familiar. A ideia é que não se cortem os laços no seio familiar. Aí você vai atender uma ocorrência, tá lá as crianças junto com a mãe drogada, pai drogado, tem todo o código penal na ficha do camarada e o conselho tutelar não toma a criança da família. Mas é porque a regra é essa, tá? E existem motivos biopsicológicos que asseguram que essa é, tecnicamente, tá? A melhor medida para que essa pessoa, não, para que essa criança, para esse adolescente, não perca as referências. Do lado oposto, a gente tem aqui que o idoso, ele vai se manter na família. A ideia é, a regra é, o idoso vai ficar junto à família. Quando ele era pai, ele cuidou dos filhos. E agora os filhos cuidam do pai e mãe. E assim sucessivamente. A regra é família. A exceção é o asilo, é o atendimento asilar, a casa de repouso. Tá bom? Então, a regra está na família, exceção, casa de repouso. Da mesma forma, o ECA. A regra está na família e a exceção é o acolhimento institucional, tá bom? Então, a gente está vendo muito, a gente está fazendo um estudo aqui sobre vários aspectos, a gente está estudando o ECA, lembrando um pouquinho a gente está estudando o Estatuto do Idoso, trazendo alguns pontos aqui do ECA, né? Porque é um estudo que eu acho que é mais efetivo, a gente lembra de um ponto ou outro, a gente consegue intercalar. Na hora da prova, você lembra de um ponto e lembra de outro também, que é igual. Dá para salvar muita questão dessa forma, tá bom? Então, priorização do atendimento da pessoa por sua própria família. Então, a regra é que a família vai cuidar da pessoa idosa, vai dar assistência médica, física, psicológica, mental, alimentar, de saúde, de lazer, tá? Exceção atendimento asilar, casa de repouso. Salvo, obviamente, dos que não possuam, né, ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Como eu disse, né? O asilo é o último caso, a não ser que colocar aquele idoso no asilo seja mais proveitoso para ele, traga mais benefícios para ele do que estar no próprio seio familiar. Mesma regra do ECA. Você só tira uma criança ou adolescente da família dele e coloca em um lar substituto, tá? Um lar temporário, um lar substituto, quando aquele lar substituto é melhor para aquela criança, para aquele adolescente. Show? Tá bom? Então, essa parte inicial aí, bem tranquila. Ó, capacitação e reciclagem nos recursos humanos na área de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços às pessoas idosas, né? Então, capacitação aí, né, de geriatras e gerontológicos, né, para cuidar aí dos idosos. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento, ou seja, conscientizar a população a respeito, né, da questão da velhice, propriamente dita, né? Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e assistências sociais locais, né? Garantir o SUS, né, aos idosos e prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Esse aqui funciona e funciona muito bem, né? Quem tem 60 anos ou mais recebe, né, a restituição do imposto de renda no primeiro lote, né? Logo que começam as restituições, a pessoa idosa é a primeira a receber a restituição, ok? Isso aqui acontece bastante na prática. Vamos lá. Então, já falamos que idoso é quem tem 60 anos ou mais. Só que existe o idoso do idoso. O idoso preferencial do idoso, tá? Como que eu explico isso? Vou contar para vocês, né? Esse domingo nós tivemos o primeiro turno, né, das eleições, né?
que esse ano nós teremos o segundo turno, né? Mas as eleições, né? Presidente, governador, né? Deputados, senadores, né? E como eram 5 escolhas, né? Estava demorando demais, né? Quem ficou 1 hora na fila ficou bem, porque estava lotado, tá? Estava tudo muito lotado, né? Eu trabalhei nas eleições, na verdade eu fiquei aí basicamente 12 horas em pé, né? Que eu saí às 9 para votar, fui sair do serviço 9h10 da noite, né? Então, estava muito cheio, estava muito complexo, né? E aí, no local que eu estava trabalhando, estava tendo muita confusão, lógico, né? A pessoa está lá votando, está demorando demais, um calor insuportável, lugar cheio, algumas escolas não tinham, né, mesmo capacidade para receber a quantidade de votantes que havia no local, e as pessoas estavam estressadas, e pessoas estressadas, né? Principalmente numa era de tanta polarização política, dá briga mesmo, tem jeito, né? E a gente chegou lá para trabalhar, e aí eu fui chamado em uma determinada vara eleitoral, e as pessoas estavam discutindo, não, porque eu tenho prioridade, mas eu também tenho prioridade, eu também tenho, né? E aí vem uma idosa, aí vem a outra idosa, mas eu tenho prioridade, não, eu também tenho prioridade, e aí, eu tenho prioridade, você também tem prioridade. E aí os idosos brigando, né? Os idosos quase caindo na porrada lá para poder votar, né? E nisso, mas eu trabalhei numa zona eleitoral que é a única da região que tinha vara para acessibilidade, né? Então, tinha lá o idoso do idoso, cadeirante, deficiente físico, deficiente visual, deficiente auditivo, o direitos humanos inteiro estava no lugar que eu estava trabalhando. Parece que Deus falou assim, não, você vai trabalhar lá, que é lá que vai precisar de você, né? Lá que eles vão precisar de você. Então, estavam discutindo lá. E realmente tem isso, tá? Tá lá eu, Felícia, na fila para votar. Tô lá 1 hora, aí chega uma pessoa idosa com 61 anos. Ela vai passar na minha frente? Sim, ela vai passar na minha frente, tá? Então, ela vai entrar na minha frente na fila. E aí, quando essa pessoa entra na minha frente na fila, ela fica lá, né, como só tinha uma urna, né? O que o pessoal estava fazendo? 2 preferenciais, 2 normais. 2 preferenciais, 2 normais, e assim estava intercalando. E aí, no final das contas, todo mundo demorou, né? Porque quando iam os 2 preferenciais, geralmente demora mais, né? Então, demora muito mais, né? E aí, eles estavam discutindo. Então, eu vou para o final da fila, quem tem 80 anos vai passar, quem tem 60 anos vai passar na minha frente, e quem tem 80 anos vai passar na frente de quem tem 60. Por quê? Porque existe o idoso preferencial do idoso, tá? Então, entre os idosos, existe a preferência entre os idosos, tá? Que a gente fala que é, entre aspas, um super idoso, né? O super idoso. É o que hoje, na prática, quem é idoso mesmo, né? Então, entre as pessoas idosas, é assegurada prioridade especial, guarda essa palavra, prioridade especial, aos maiores de 80 anos. Aos maiores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades, sempre preferencialmente em relação às demais pessoas idosas, tá? Então, tinha a fila dos preferenciais e a fila comum. Entrava dois comuns e depois 2 preferenciais. Só que os preferenciais não estavam conseguindo votar, porque toda hora chegava alguém que tinha mais de 80 e entrava na frente deles. Não vai votar, não. Quando estava quase chegando, ele fazia mais 3, 82, 83, 84, 90 anos, entraram na frente deles. Então, eles estavam ficando um pouco nervosos. E eles começaram a passar mal. Eu estou passando mal, preciso de atendimento. Eu te falava, senhores, né, com todo respeito, mas se for deixar todos os idosos que estão passando mal aqui, só o idoso vai votar aqui, né? Porque basicamente estava todo mundo meio que passando mal mesmo, né? Então, guardem isso, tá? Idoso, 60 anos, prioridade entre os idosos, 80 anos, tá bom? Então, quem tem 80 anos tem prioridade especial, tá bom? Se tem lá uma fila de preferenciais, 60 anos ou mais, e chegar uma pessoa com 80 anos ou mais, essa pessoa passa na frente dos demais com 60 anos, tá bom? Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 têm preferência especial sobre todas as pessoas idosas. Salvo no caso de emergência. Lógico, né? Isso aqui não precisava nem ter escrito, né? Não precisava nem ter escrito, né?
Tá lá um idoso de 80 anos com um sangramento no nariz, e aí chega um idoso com 62 anos com um infarto. O que está com infarto, por ser mais gravoso, vai ser atendido primeiro. Mas numa situação de equidade entre a situação de saúde de um e outro, terá preferências de 80. Fechou? É o artigo 15, parágrafo 7º, está aqui, eu adiantei ele para vocês. Beleza? Então, lá, idoso 60 anos, 80 anos é prioridade especial entre os idosos, tá? Tem um outro ponto que é campeão de cair em prova também, tá? Cai muito em prova esse ponto, tá? Porque as pessoas confundem muito, que é LOAS. O que é LOAS, né? Vamos lá. A gente está falando aqui que o Estatuto do Idoso, ele vai garantir a dignidade da pessoa humana, da dignidade da pessoa idosa. Então, vamos lá. Pensa comigo, tá? Você está lá, você pagou previdência a vida inteira, tá? Você cumpriu os requisitos, né? Aos trancos e barrancos, que a gente sabe como funciona aí, você conseguiu a sua aposentadoria, tá? Então, você conseguiu sua aposentadoria, você vai fazer jus ao salário lá respectivo de acordo com a sua contribuição. Bacana. Por qualquer motivo, você não contribuiu. Por qualquer motivo, você não exerceu atividades laborativas. Por qualquer motivo da vida, você não contribuiu e por isso mesmo você não vai aposentar. Você não vai aposentar. Por que você não vai aposentar? Porque você não contribuiu, você não satisfez os requisitos previstos na Lei Geral de Previdência Social. Então, você não aposenta. Mas aí, o que acontece? Tá lá a pessoa idosa, tá lá morando sozinha, às vezes são dois idosos morando sozinhos, né? Nenhum dos dois contribuiu, a família também não tem condições de cuidar deles, e aí eles moram sozinhos, e aí? Vai morrer de fome? Vai passar fome? Vai ficar míngua? Porque não contribuiu, então agora não tem direito a nada. Aí que tá? Existe um LOAS, tá? LOAS, né? O que é LOAS, tá? O LOAS aqui é Lei Orgânica de Assistência Social, tá? Lei Orgânica de Assistência Social. Para que serve o LOAS, tá? O LOAS, ele garante um salário mínimo para aquelas pessoas que não têm aposentadoria, para que elas tenham condições mínimas de sobrevivência, condições mínimas de manutenção da dignidade da pessoa humana, tá? O LOAS, ele não é pago para quem tem nem 60 nem 80 anos. O LOAS é pago para quem tem 65 anos. Então, guardem isso. Idoso, 60. Idoso do idoso, né? Ou idoso com prioridade especial, 80. LOAS, 65 anos. Lei Orgânica de Assistência Social, tá? Então, ó, as pessoas idosas, a partir de 65 anos, que não possuam meios para prover a sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social. O benefício já concedido a qualquer membro da família, nos termos do CAPT, não será computado para os fins do cálculo de renda familiar per capita a que se refere o LOAS. O LOAS, ele tem os critérios, né, para fazer o pagamento, né, para pagar, né. Vamos pensar lá, né, assim, é até algo que os doutrinadores, né, quem estuda aí o Estatuto do Idoso, fala que é até um pouco desarrazoado. Por quê? Pensa comigo. Tá lá seu pai e sua mãe, tá? Tá lá seu pai e sua mãe, tá? Vamos falar meus pais aqui. Tá lá meu pai e minha mãe, tá? Os dois ainda trabalham, né? Ambos trabalham. Ambos são idosos, ambos têm mais de 60 anos, mas ainda não aposentaram, tá? Então, ambos trabalham, né? Então, quando eles se aposentarem, minha mãe vai receber um salário mínimo, meu pai vai receber um salário mínimo. Então, eles vão ter 2 salários mínimos lá na casa deles. Bacana. Se a minha mãe não trabalha, tá? Não contribuiu, meu pai vai receber um salário mínimo, tá? Os dois vão estar lá, né? Morando juntos. E minha mãe não vai ter direito ao LOAS. Por quê? Porque meu pai, né? Enquanto tiver, né, o salário mínimo dele lá, ele vai cuidar da minha mãe. Então, minha mãe não vai fazer jus ao LOAS. Por quê? Porque tem alguém da família que cuida dela. Agora, diferentemente, um casal que não contribuiu com a Previdência Social, de forma alguma, e aí um idoso, né, o homem, né, o casal, o homem, ele faz jus ao LOAS, ele vai receber o LOAS. A esposa dele vai ter direito ao LOAS?
Vai, tá? Vai. Por quê? Porque o benefício de LOAS concedido a qualquer membro da família não é computado para fins do cálculo de renda familiar per capita que se refere ao LOAS, tá? Só para vocês saberem, o LOAS é até 1/4 do salário mínimo por pessoa, é possível, por membro familiar, é possível ser concedido LOAS, tá? Só membro a título de conhecimento para vocês, né? Provavelmente vocês conhecem alguém, algum idoso, alguém que vocês têm um convívio que faz jus ao LOAS, né? Aí você fala assim, aposentadoria. Não é aposentadoria, tá? Não é aposentadoria, tá? É uma assistência social que é concedida a quem tem mais de 65 anos, não é a pessoa idosa. Se a gente falar que o LOAS é concedido à pessoa idosa, tá errado. Porque pessoa idosa é quem tem 60 anos, tá? Pessoa idosa é quem tem 60 anos. O LOAS é concedido aos idosos com mais de 65 anos que não têm condições de se manter per si ou por alguém da sua família e que necessitam desse auxílio para garantia da dignidade mínima, tá bom? Tranquilo até aí, senhores? Tranquilo até aqui? Tá de boa? Então, vamos lá. Primeiro, idoso 60, prioridade entre os idosos 80, LOAS 65. Gratuidade nos transportes. É 60 ou 65? Depende, tá? Gratuidade nos transportes depende. Alguns transportes é 65, outros 60. Então, atenção, tá? LOAS 65, prioridade especial entre os idosos 80, idosos 60, tá? E gratuidade nos transportes depende. Tem 2 pontos aqui que a gente tem que considerar. Primeiro ponto, aos maiores de 65 anos, fica assegurada a gratuidade nos transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos, exceto serviços seletivos especiais quando prestados paralelamente aos serviços regulares, né? Basta que a pessoa apresente qualquer documento pessoal que faça prova da sua idade. O que é transporte coletivo urbano e semi-urbano? É busão, tá? É o verdinho, é o vermelhão, é o amarelão, é o azul, né? É o verdinho que vai lá pro Barreiro, né? O que é transporte público urbano? É coletivo, tá? Transporte coletivo de passageiros, né? Então, o idoso mora lá em Neves, né? St. Louis. O idoso mora lá em St. Louis, né? Vai vir para BH, vai pegar o coletivo. O idoso tem lá 63 anos de idade. Ele paga? Paga! 63 anos, ele paga? Paga! Por quê? Gratuidade no transporte coletivo urbano, 65. Então, todo idoso tem direito à gratuidade no transporte urbano coletivo? Não! Somente o idoso com 65 anos ou mais. Fiquem atentos, tá? Minha mãe, por exemplo, tem 62, né? Ela pega o ônibus coletivo todos os dias para trabalhar. Sai lá de Betim, vai vir para BH, tá? Paga passagem, tá? Paga passagem, tem 62 anos, paga passagem normalmente. Vai deixar de pagar passagem enquanto fizer 65. E aí não trabalha mais, porque ele fez 65, no caso, tá? E aí não vai trabalhar mais, porque aí vai ter direito à aposentadoria, tá bom? Então, não é todo idoso que tem direito ao transporte, a isenção, né, a gratuidade no transporte coletivo. É 65. Como que ele tem acesso a esse transporte? Só mostra a identidade. Pronto, acabou. Tá certo? A exceção aqui é quando existem serviços paralelos. Por exemplo, a minha mãe, ela não gosta de pegar o ônibus coletivo. Ela fala assim, não, que povo é ignorante, que povo fica com CC, que povo não toma banho, que povo não escova dente. Como é que a pessoa pode estar com fedor de bosta na boca 7 horas da manhã? Isso, minha mãe, conversando. Eu não pego aquele ônibus, não. Eu gosto de pegar o verdinho. O que é o verdinho? Tá? É a Aviação Santa Divisa que faz o transporte Betim-BH, né? É o ônibus executivo, tá? Que é o ônibus executivo mesmo, faz esse transporte.
sei lá, é R$ 4 mais caro, mas ela prefere pagar, que ela vai sentada, vai capotando, vai lá, deita, vai com a boca aberta até chegar no serviço dela, tá? Então, esse não tem gratuidade. Por quê? Porque existe um serviço paralelo, tá? Esse é um serviço especial e é prestado paralelamente. Agora, não tem transporte público, só tem esse especial. Então, o idoso vai ter direito a esse especial. Qual que é a cota, né, de idoso com mais de 65 anos que pode pegar ônibus coletivo urbano e semi-urbano? Não existe. Juntou o time de jogadores de dama de Venda Nova, são 27 idosos com mais de 65 anos de idade que querem sair de Venda Nova para ir no centro de BH, na Praça 7, jogar dama, tá? Os 27 idosos com mais de 65 anos de idade vão sair lá de Venda Nova e vão ir lá para o centro de Belo Horizonte para jogar dama na Praça 7. Os 27 têm direito à gratuidade? Sim! Os 27 têm direito à gratuidade porque não tem limite para quem tem mais de 65 anos nos transportes coletivos. Por que eu estou falando isso para vocês? Por conta da outra regra, tá? Por conta da outra regra. A regra do parágrafo 3º, que fala assim: no caso de pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de transporte previsto no caput. Então, a regra é transporte coletivo urbano e semiurbano para maiores de 65. Mas o prefeito da cidade de Santo Luís garantiu a gratuidade no transporte para 60 anos. Então, beleza. Lá, a lei local disciplinou isso. Então, não tem problema. Se a lei local, se a legislação de cada prefeitura garantir esse transporte gratuito para quem tem mais de 60, padrão, certinho. E o que vocês não devem confundir também é esse outro ponto aqui. Nos veículos de transporte coletivo de que trata esse artigo, serão reservados 10% dos assentos para pessoas idosas devidamente identificadas com a placa de reservado preferencialmente para pessoas idosas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é, dentro do ônibus coletivo de passageiros, 10% deles vão ser destinados, tá, para pessoas idosas. Então, lá na frente do ônibus, 10% das cadeiras são destinadas para pessoa idosa. Os que não significa dizer que não podem entrar ali 27 pessoas idosas. E é extremamente interessante, porque esse 10% aqui é para pessoa idosa, né? Então, se você tem 62 anos, pagou passagem, quiser sentar ali, você pode? Pode, porque você é pessoa idosa. Mas para ter isenção de transporte, 65. A não ser que a legislação local discipline de forma diversa. Pessoal, isso aqui despenca em prova, tá? Isso aqui simplesmente despenca em prova. Simplesmente despenca em prova. Então, fiquem muito atentos, tá bom? 10% das vagas dentro do ônibus coletivo é destinado para idoso. Idoso é quem tem mais de 60 anos. Beleza. Para fazer jus a gratuidade de transporte, mais de 65. Mas e se tiver 60? Pode ser que tenha gratuidade? Sim, desde que a legislação local discipline dessa forma. Tá bom? Então, não viajem nesse ponto aí. E fiquem muito atentos, porque ainda tem a questão da gratuidade do transporte interestadual, tá? Eu vou passar, eu estou trazendo alguns pontos aqui para vocês, estou adiantando aqui, podem ver, artigo 39. Estou trazendo alguns pontos aqui para vocês guardarem já. A questão do transporte interestadual não é 65 anos, tá? Transporte interestadual é 60 anos. Que é o quê? Vou sair aqui de Minas, vou para Caldas Novas. Vou sair de Minas, vou para o Rio. Vou sair de Minas, vou para São Paulo. Aí é 60 anos. Mas essa questão da gratuidade é disciplinada de uma forma totalmente diferente. Só adiantando para vocês aqui, nós vamos entrar nesse ponto quando a gente chegar lá, mas só adiantando para vocês. Para transporte intermunicipal, ou seja, entre estados,
só são disponibilizadas 2 vagas por ônibus para pessoa idosa, aí é 60 anos mesmo, 2 vagas por ônibus para pessoa idosa. Não é qualquer pessoa idosa. Essa pessoa idosa tem que ter, no máximo, tem que receber, no máximo, 2 salários mínimos por mês e tem que selecionar essa gratuidade com antecedência. Para os demais idosos que quiserem fazer essa viagem, será garantido, no mínimo, 50% de desconto no valor da passagem, tá? Mas eu vou entrar com vocês nesse ponto, vou desmiuçar isso um pouco mais quando eu estiver tratando disso. Eu estou trazendo essa gratuidade no transporte coletivo aqui para não confundir. Então, idosos 60 anos, prioridade entre os idosos 80 anos, LOA 65, gratuidade no transporte público coletivo 65, salvo se a lei local dispuser de forma contrária, em que vai ser 60 anos. Padrão até aí? Show? Mais uma prioridade aqui dos idosos, prioridade na tramitação de processos. Prioridade na tramitação de processos. Por quê, gente? Ué, pelo amor de Deus, hein? Pessoa idosa, se a pessoa idosa for esperar os 10, 15, 20 anos que demora para tramitar um processo, a pessoa não vai ter satisfação do seu pleito, não, hein? Né? Felizmente, vai vir a óbito antes do seu pleito ser atingido, antes de conseguir atingir o que objetivava. Tá? Então, é por isso que a gente tem o artigo 71 aqui. Ó. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos de diligências judiciais em que figure como parte interveniente a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, em qualquer instância. Então, os processos em que tem a pessoa como parte, né, ou interveniente, com mais de 60 anos, idosos, né, vão ter tramitação especial, ou seja, vão tramitar de forma mais ágil, mais célere, tá? Ó, o interessado na obtenção da prioridade, aqui a luz desse artigo, fazendo prova de sua idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente para decidir o pleito, o feito, que determinará as providências a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância local visível nos autos do processo. A prioridade não cessa com a morte do beneficiário. Então, o cidadão entrou lá na justiça lá para requerer uma indenização da Vale, que ele tinha um sítio lá, né? E aí o sítio foi embora com o rompimento da barragem. Faleceu. Acabou o processo? Não. Essa prioridade vai estender em favor do cônjuge que ainda persiste, que ainda está vivo, tá? Companheiro ou companheira com união estável maior de 60 anos, tá? Então, tá lá o senhor, né? O idoso, tá com processo contravado, veio a óbito, a esposa, né, que ainda, né, que ficou, tem mais de 60 anos, mantém a prioridade do processo, tá bom? Mantém a prioridade do processo. Essa prioridade se estende aos processos e procedimentos da administração pública, empresas prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras, ao atendimento preferencial junto à Defensoria Pública da União, dos Estados e do DF, em relação ao serviço de assistência judiciária. Para o atendimento prioritário, será garantida à pessoa idosa o fácil acesso a assentos e caixas, identificados com a destinação a pessoas idosas em local visível e caracteres legíveis. Dentre os processos de pessoas idosas, olha outra prioridade especial aqui, ó. Prioridade especial aos maiores de 80 anos. Beleza? Então, idoso vai ter prioridade na tramitação do processo? Sim, tá? Vai colocar um carimbão lá, prioridade no processo, ele vai vir lá para cima, vai subir lá para cima na fila de espera, tá? Se o idoso vier a óbito durante o processo, o cônjuge ou companheiro, né, que foi idoso também, mantém a prioridade. Agora, entre os idosos, se tiver algum idoso com mais de 80 anos, ele tem prioridade especial sobre os demais. Beleza? Então, basicamente, esses são os pontos aqui, né, dos diversos tipos de prioridade, tá? Lembrando que a gente tem também a questão da prioridade no transporte interestadual, tá? Mas eu vou aprofundar um pouco mais com vocês quando a gente estiver trabalhando esses pontos, tá? Só queria que vocês guardassem as informações aí. 60, 65, 80, tá? Esses pontos iniciais aqui é crucial que você guarde. Crucial que você guarde porque despenca em prova, tá bom? Ó, a gente quebrar um pouco aqui o gelo aqui, ó. Eu trouxe aqui uma questãozinha de prova para vocês.
Ó, uma prova de juiz, tá? Uma prova de juiz. Lá, FCC 2019, né? Tribunal de Justiça do Alagoas, né? Prova de juiz. Olha o que a prova de juiz cobrou. Vamos fazer junto aqui. Vamos ver se todo mundo mata aqui, ó. De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003, é assegurado nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, ou seja, LOAS, o benefício mensal de, vamos lá, A, 1/4 do salário mínimo aos idosos a partir de 60 anos que não possuam meios para prover sua subsistência, ainda que possam tê-la provida por sua família. B, um salário mínimo aos idosos a partir de 65 anos que não possuam meios para prover sua subsistência, nem tê-la provida por sua família. C, um salário mínimo aos idosos a partir de 65 anos que não possuam meios para prover sua subsistência, ainda que possam tê-la provida por sua família. Até 5 salários mínimos aos idosos a partir de 60 anos que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família. E é 1/4 do salário mínimo aos idosos a partir de 70 anos que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família. E aí? Qual a resposta aqui, senhores? Marca B e sai correndo. Bzinha, exatamente, senhores. Exatamente. Alternativa B, tá? Caiu na prova, achei muito interessante essa questão, tá? Porque é uma questão para concurso de juiz. Por que colocou esse trem de 1/4 aqui? 1/4 porque é a divisão da renda per capita do LOAS, tá? Por isso que apareceu esse 1/4 aqui, tá? Misturou esse 70 aqui, você descartaria de cara, né? Aí ficaria aqui, 675. E a D você descartaria de cara, porque você tem que lembrar que o LOAS é 65, né? E aí, se o idoso com mais de 65 anos, né, pode ser assistido por sua família, ele não tem direito a LOAS, tá bom? LOAS é só para... O que é a LOAS? A LOAS é assistência social, né? É aquela pessoa que não tem condição de se manter, que a família não tem condição de manter, não tem condição de ir para um asilo, né? É para a pessoa ter condições mínimas de dignidade. Condições mínimas de dignidade da pessoa humana, de vivência, né? Tá? Então, LOAS, 65 anos, quando não pode prover sua subsistência e quando a família não pode ajudar esse idoso, auxiliar esse idoso, tá? Então, mataram uma questão aí. Show? Fechou? Próximo tópico aqui pra gente, né? Vamos seguir aqui, nós tínhamos parado no artigo 3º, vamos continuar aqui. Voltar aqui, ó. Artigo 4º, ó. Nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. E todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Tranquilo. É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos da pessoa idosa. E as obrigações previstas nessa lei não excluem da prevenção de outras decorrentes dos princípios por ela adotados, tá? Então, essa parte aqui é bem tranquila, tá bom? Bem tranquila, só a gente... Como eu combinei com vocês, vou passar a lei toda, tá? Mas essa parte aqui é bem tranquila, tá? Ó. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade a pessoa física ou jurídica, nos termos da lei. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a essa lei que tenha testemunhado ou que tenha tomado conhecimento. Senhores, importante! Importante! Olha só, 2 pontos aqui. Primeiro, pessoa jurídica pode ser responsabilizada? Sim, e é, tá? Se ficar constatado, por exemplo, que uma instituição de repouso, né, de idosos, por exemplo, um asilo, está descumprindo as normas previstas aqui no Estatuto do Idoso, essa pessoa jurídica, esse ente jurídico, ele vai ser responsabilizado, tá? Então, a responsabilização aqui do Estatuto do Idoso é tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, tá bom? Então, a responsabilização independe de ser CNPJ ou CPF, tá bom? Outro ponto. Eu fiquei sabendo que o meu vizinho, que é idoso, está sofrendo maus tratos na casa dele. Eu tenho obrigação de comunicar? Tem! Você tem obrigação de comunicar. Por quê? Porque está na lei, está escrito aqui, ó, está mandando, ó. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a essa lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento. Então, tem que comunicar, tem que falar, tem, tá?
tem que comunicar, tem que falar, tá bom? Tem um filme muito interessante, eu estou tentando lembrar o nome do filme, mas no final das contas, descobrem lá que do lado tem uma casa lá que tem um tanto de idoso acorrentado lá no sótão da casa, né? E que a dona da casa era uma golpista, né? Que fez um acordo lá com um cara que era namorado dela para tentar dar o golpe na outra vizinha que era rica. Um negócio assim. Até bastante interessante, né? Tem que comunicar, tá? Viu qualquer coisa estranha, tem que comunicar. Quem tem que comunicar? Todo cidadão tem um dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a essa lei que tenha testemunhado, que tenha conhecimento. Todo cidadão tem o dever. Só que algumas pessoas têm obrigação, tá bom? De comunicar. Obrigação de comunicar. Eu vou entrar no mérito disso daqui a pouquinho com vocês, tá bom? Sétimo, os conselhos nacional, estadual, do DF, municípios da pessoa idosa, zelarão pelo cumprimento dos direitos da pessoa idosa definidos em lei. Então, tem alguns conselhos aqui que vão zelar. Só saber mesmo, tá bom? 8. O envelhecimento é um direito personalíssimo. O que é um direito personalíssimo? Que a pessoa não pode abrir mão, é só dela, é meu direito. É meu direito, tá? Isso não diz respeito a outra pessoa, é meu direito, tá? E sua proteção é um direito social, nos termos dessa lei e da legislação vigente, tá? E que direito personalíssimo? Que só meu. Ninguém mais pode interferir, tá? É intrínseco a mim, tá bom? Então, envelhecimento é um direito personalíssimo. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida, à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o envelhecimento saudável em condições de dignidade. Então, o Estado é obrigado a garantir políticas para dar dignidade, envelhecimento saudável para as pessoas? Sim! Faz! Aí 11.500, mas ele é obrigado, tá bom? Tá escrito aqui, ele é obrigado, tá bom? Também é obrigação do Estado, tá? Assegurar a pessoa idosa liberdade, respeito, dignidade como pessoa humana, sujeito de direitos civis, políticos, individuais, sociais, garantidos na Constituição. Esse direito de liberdade compreende, primeiro, faculdade de ir e vir, estar nos locadores públicos, espaços comunitários, ressalvadas restrições legais. Lógico, né? Ah, não, você não pode entrar nesse lugar aqui porque está fechado. Não, então beleza, então ninguém vai entrar, nem o idoso. Agora, o idoso quer todo dia ir lá para a Praça 7 jogar dama. Ele pode ir, não só pode como deve. Não só pode como deve. Ah, mas a gente não deixa ele não, porque ele perde. E aí depois ele não sabe como é que volta, ele fica desnorteado lá e não sabe como é que volta. E aí? O que você tem que fazer? Então, você tem que interditar ele. Porque enquanto ele não for interditado, enquanto ele estiver diante das faculdades mentais, enquanto ele tiver liberdade, né, de tomar suas próprias decisões, ele vai tomar suas decisões. E isso é garantido legalmente, tá? Isso é garantido legalmente. O idoso tem direito de ir onde ele quiser, de ir e vir onde ele quiser, tá? Isso é uma garantia, tá? Isso é uma forma de garantir a dignidade da pessoa humana dele, tá? Tem direito de opinião, expressão, tem direito de crença e culto, tá? Tem direito de praticar esporte, de ter diversão, tá? Tem direito de participar da vida comunitária e familiar. Tem direito de participar da vida política. Tem, né? Tem um deputado aí, federal, que ele tem 83 anos. Né? Tem um deputado federal, né, que está aí, né, mandado aí, que tem 83 anos. Tem limite? Não, porque ele pode participar da vida política normalmente. Pode votar e ser votado. Domingo tinha idoso chegando lá com praticamente arrastado, na cadeira de roda, mas foi lá votar. Por quê? Porque é direito dele, tá? É direito, bom? Direito. Cadê o outro aqui? O 7 aqui. Cadê? Só o 7 aqui. Faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação, tá bom? Faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. Vamos lá, voltando. Beleza. Vou voltar aqui. Então, são alguns direitos do idoso, tá bom? Próximo tópico. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças,
dos espaços e dos objetivos pessoais. É dever de todos zelar pela dignidade da pessoa idosa, colocando-a a salvo em qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Tá bom? Beleza! Ó, esse aí mesmo, O Limite da Traição, tá? O filme que eu tô falando é O Limite da Traição, né? Muito interessante, tá? Um filme muito interessante, O Limite da Traição. É um filme bom para vocês verem aí no momento de descanso, tá? Porque tem que ter um momento de relaxamento durante os estudos, né? Você precisa de um momento de descanso da mente, né? Então, no domingo aí, eu inclusive recomendo, domingo à tarde, vai ver um filme. Esse filme é bom, Limite da Traição. Beleza, Fernando? Valeu aí. Muito interessante esse filme. Gostei bastante, inclusive. Bem interessante mesmo. Ponto de prova. Ponto de prova para vocês agora, tá? Ponto de prova. Isso aqui, ó, dos alimentos, tá? Pontos que despenca na prova. O idoso, 60 anos. A prioridade especial do idoso, 80 anos. O LOAS, despenca em prova. A questão do transporte público, 60 e 65, né? 65 para o transporte coletivo, 60 para o interestadual, tá? Cai muito em prova, bastante. Essa questão dos alimentos aqui cai demais em prova, cai muito em prova. Então, atenção, gafanhotos! Fiquem muito atentos ao que eu vou falar com vocês agora. Olha só. Os alimentos foram prestados à pessoa idosa na forma da lei civil. O que é alimentos? É o que você que foi lá, fez menino e não está com a mãe do seu filho, paga, né? Ou então você que foi lá, deu um menino e você não cuida do menino, quem cuida é o pai, você paga a pensão para ele. Né, Fênix? Não existe, não. Existe, né? Existe, né? Lá no quartel mesmo tem 2 policiais femininas que pagam a pensão pro ex, porque esse que cuida dos meninos. Acontece, tá? Então, é isso, tá? Essa obrigação de alimentos é vulgarmente conhecida pela sociedade como pensão alimentícia. Hipótese. Tá lá o idoso, na casa dele, sozinho, tá? Não tem renda, não tem aposentadoria, mas os filhos têm condições financeiras. Então, ele não vai ter direito à louça. Os filhos que têm condições financeiras. Quantos filhos que o idoso tem? Tem 5 filhos. Os filhos têm que garantir a manutenção, a saúde e o sustento desse idoso. E aí vai acontecer um efeito que quase não acontece na vida real. Só acontece no Maria Mercedes, Maria do Bairro, Marimar, Usurpadora, que os 5 filhos começam a brigar porque nenhum quer ajudar a manter o pai. É R$200 para cada um, para a gente dar R$1.000 para ele por mês. Não, eu só tenho condição de 50, eu só tenho condição de 75, eu só posso dar 100, eu não posso nada. Porque se eu der esse 100 aqui, quem passa fome sou eu. E aí começa, martírio. Aí começa a luta. E aí vai e se briga, e no final das contas está lá o idoso precisando de um mínimo existencial. Como é que faz? É simples, senhores. Quem tem a obrigação de cuidar desse pai idoso? Todos os filhos, tá bom? A obrigação de alimentos é de todos os filhos. Então, todos eles têm obrigação de cuidar do idoso. Aí, um assistente social, um vizinho que viu lá perto, falou assim, tá um absurdo isso aqui. O poder público, tá? Tome providências aqui, ó. Chamou a viatura lá, a viatura fez um boletim de ocorrência encaminhado aos órgãos competentes, ao Ministério Público, para acudir aquele idoso lá que situação de vulnerabilidade. Aí eles vão fazer um levantamento, e vê que tem 5 filhos. Aí fala assim, 5 filhos, vocês têm que cuidar do seu pai ou da sua mãe que tem idoso. Mas ninguém quer. E pergunta pro idoso, senhor idoso, quem que você quer que cuide de você? Ele vai falar assim, quem que são seus filhos? Meu filho é o João, o José, o Pedro, o Judas e Maria Madalena. Beleza. Quem que você quer que cuide de você? O Pedro. O Pedro vai ter que cuidar desse pai ou dessa mãe idosa sozinho? Vai!
Vai. Por quê? Porque está na lei. Ah, Felice, mas é sacanagem. Só um vai pagar? A obrigação não é de todos, mas é só um que vai pagar? Sim. Sim. Ele vai pagar e aí ele depois entra com uma ação reparatória em relação aos outros 4 irmãos. Mas é ele que vai ter a obrigação de pagar. E aí isso está na lei. E aí, às vezes isso cai na prova, e aí todo mundo fala assim, não, isso é um absurdo, isso não existe. O idoso vai escolher qual dos filhos vai prestar alimentos, vai pagar pensão para ele, sim, ele vai escolher, mas não é, isso é um absurdo, e os outros... É assim que funciona, tá? Tá aqui, ó. A obrigação alimentar solidária, ou seja, todo mundo tem obrigação. Podendo a pessoa idosa optar entre os prestadores. Então, tem 5 filhos, vai falar assim, quem vai me dar a pensão é o filho X. E o filho X tem que dar a pensão, tem que cuidar do pai, tem que cuidar da mãe idosa. E depois, se ele quiser, ele que corre atrás de uma ação de reparação em relação aos outros 4 irmãos. É assim que funciona. Bem simples, bom? Isso despenca em prova. Muita atenção. Vou falar de novo. A obrigação alimentar solidária, podendo a pessoa idosa optar entre os prestadores. Todo mundo tem obrigação. Mas a pessoa idosa pode optar entre um dos prestadores. Fechou? Guarda isso, que isso é importante, mas despenca em prova, tá bom? Ó, as transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o promotor de justiça ou defensor público, que as referendará e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial nos termos da Lei Processual Civil. Se a pessoa idosa e seus familiares não possuírem condições, se a pessoa idosa ou seus familiares não possuírem condições, deixa eu ver aqui a pergunta aqui, é apenas observação que isso inclui os filhos adotivos. Normalmente, tá? Filhos adotivos são filhos, normal. Inclusive, a utilização do termo filho adotivo é preconceituosa. Não existem filhos adotivos. Se é filho, né? Não existe filho adotivo. Se é filho, né? Vale para todos, tá? Vale para todos, né? Fernando está falando dos filhos adotivos, porque geralmente acontece, né? Às vezes acontece, né? Do idoso escolher o filho adotivo para prestar os alimentos. Às vezes, eventualmente, né? Não aqui no Brasil, né? Mas lá no México, na novela Marimar, tá? Se a pessoa idosa e seus familiares não possuírem condições econômicas de prover seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito da lei de assistência social. A gente já falou sobre isso, que é a questão do LOAS, tá bom? Questão do LOAS. Mais uma questãozinha de prova aqui, senhores. Dessa vez, prova aqui que caiu lá para a Prefeitura de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, dos gaúchos. Considerando-se que dispõe a Lei 10.741, vulgo Estatuto do Idoso, sobre os alimentos. Alimentos. Sobre o que a gente acabou de falar aqui, ó. Olha os itens abaixo. Vamos lá, questão de prova, vamos lá. Vamos fazer todo mundo junto aqui, ó. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil? Sim ou não? A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. Sim ou não? Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social. Sim ou não? E aí, senhores? Tá certo só a 1 e a 2? Só a 1 e a 3? Só 2 e 3? Ou todos? E aí? Exatamente. Exatamente. Todas estão corretas, tá? Todas estão corretas, tá? Caiu recentemente numa prova de concurso aí, beleza? Próximo tópico, artigo 15. É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa idosa por intermédio do SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente as pessoas idosas. Artrite, artrite, esses itens, tudo aí. A prevenção e a manutenção da saúde da pessoa idosa serão efetivadas por meio de... Primeiro, ó, prevenção e manutenção da saúde da pessoa idosa serão efetivadas por meio de... Primeiro,
Cadastramento da população idosa em base territorial. Quantos idosos em determinado local tem? Tem que ter pesquisa disso, tem que ter esse cadastro, tá? É previsto. Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios. Unidades geriátricas de referência com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social. Olha esse 4 aí, gente, importante demais. Olha o que o 4 fala. Atendimento domiciliar, incluindo internação. Olha, vai internar o idoso na casa dele. A lei fala que o idoso tem direito de ser internado na casa dele, tá? Para a população que dele necessitar, esteja impossibilitada de se locomover. Inclusive para pessoas idosas abrigadas e acolhidas por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e, eventualmente, conveniadas com o poder público nos meios urbano e rural. Se o idoso não tem condições de se locomover, ele deve ser internado na sua casa. Tem que dar condições dele ser atendido em casa. Ah, Feliz, mas isso não acontece, não. É por isso mesmo que isso é importante. É por isso mesmo que isso cai em prova. Porque as pessoas não veem isso acontecer na prática, e aí a pessoa vê uma questão de prova lá assim, o idoso tem direito a atendimento domiciliar, incluindo internação por parte do poder público, caso não consiga se locomover. Ele fala assim, não, aí tá querendo demais, né? Isso aqui é mentira. É isso, pronto, errou. Errou, tá? Fica esperto, tá? Fica esperto. Minha avó recebe atendimento em casa, 92 anos. Show, excelente, muito bom, é previsto, é isso mesmo, né? Então aqui, sua avó, Fernando, né? Sua avó tem 92 anos. Sua avó tem prioridade especial. A sua avó tem transporte público coletivo, tá? Se ela recebe até 2 salários mínimos, tá? Ela tem direito ao transporte interestadual, gratuito, tá? Se ela não tiver meios de se manter, se ela não tem aposentadoria, ela tem direito ao LOAS, tá? Então, tem direito a isso tudo. Tem direito de receber atendimento na casa dela, tá? Tem direito às políticas públicas prioritárias para atendimento dos idosos, né? Tem direito a participar da vida social e comunitária. Tem direito a 50% de desconto, no mínimo, para participação em eventos recreativos, culturais e de lazer. Nós vamos entrar nesse mérito ainda. Tem direito? Tem direito. Tá? Tem direito de receber a restituição do imposto de renda no primeiro lote, com prioridade absoluta. Tem também direito a isso aí. Tá? Então, vários pontos aí, né? Por ela ter 92 anos de idade. Excelente. E reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para a redução das sequelas decorrentes do agravo de saúde, né? Então, aqui os pontos alusivos à saúde da pessoa idosa, né? Incumbindo ao poder público fornecer às pessoas idosas gratuitamente medicamentos, especialmente o uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. Então, você vai lá no posto de saúde do seu bairro, tem o dia certo lá, tem a fila dos idosos, né? Cada um lá sai com uma pacoteira de remédio desse tamanho. Misericórdia, né? Por isso que a gente tem que fazer atividade física enquanto tá jovem, né? Isso vale para mim também. Eu tô na desiste, que sou Jesus Cristo, tá calma. Pacoteira de remédio, né? Porque o poder público tem que dar remédio para esse povo. Tem que dar remédio, tá na lei, tá aqui, tá escrito, tá previsto aqui. Tem que dar. Cai em prova também. Você fala assim, não, isso aqui tá errado. Porque a minha avó paga mais caro o plano de saúde dela, porque ela é idosa, isso aqui tá errado. É vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Fala assim, não, mas o plano de saúde dela é mais caro, porque ela é idosa. Não, tá errado. Pois é. Tá na lei. É vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Está na lei, está aqui. Ah, mas eles cobram, Vinícius. Eu sei que cobram. E é por isso que cai na prova. Mas está errado. É vedado. Não pode. Tá? Não pode.
né? Inclusive, isso já chegou nos tribunais superiores, né? Eles entenderam que não pode ter uma disparidade muito grande. Ah, tá com 59 anos, está pagando um valor. Aí passou para 60, vai pagar o dobro. Não, tem que aumentar, mas aumenta proporcionalmente, né? Não pode ter uma disparidade, né? Entendeu os tribunais superiores sobre esse tópico, tá? Pessoas idosas com deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento especializado nos termos da lei. É vedado exigir o comparecimento da pessoa idosa enferma perante os órgãos públicos, hipótese a qual será admitido o seguinte procedimento. Por que isso está em negrito? Porque tem um tal de prova de vida. O idoso tem que ir lá. O idoso, coitado, está mais no céu do que na terra. Está mais no céu do que na terra. Tem que sair da casa para ir lá no INSS e falar assim, ó, eu aqui, ó. Morri ainda não. Tô quase morto, mas tô aqui. Ó, eu aqui, ó. Olha para mim aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Prova de vida. Tem que ir lá? Tem. E por que eu coloquei isso aqui de negrito? Porque cai na prova. Porque a lei diverge da realidade. Isso cai na prova justamente para te confundir, para você errar. Olha aqui, ó. É vedado exigir o comparecimento da pessoa idosa, enferma, perante os órgãos públicos, hipótese na qual será admitido o seguinte procedimento. Quando de interesse do poder público, a gente promoverá o contato necessário com a pessoa idosa na sua casa. Vai lá na casa do idoso, ver se ele está lá vivo. E quando de interesse da própria pessoa idosa, se fará representar por procurador legalmente constituído. Está aqui, está na lei. Tá bom? Aí, sem quebrar o computador, sem quebrar tudo aqui. Tá bom? Então, está na lei, é isso aí. Tá bom? Não pode exigir comparecimento do idoso perante os órgãos públicos. Tá bom? Não pode. É assegurada a pessoa idosa enferma o atendimento domiciliar pela perícia médica do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, pelo Serviço Público de Saúde ou pelo Serviço Privado de Saúde contratado ou conveniado, que integra o SUS. Para a expedição de laudo de saúde, necessário o exercício de seus direitos sociais e isenção tributária. Está escrito aqui que a pessoa idosa, enferma, né? Ou seja, que está doente, né? Acontece bastante, né? Tem direito de receber o pessoal do INSS lá na casa dele. Ele não precisa ir lá. Está na lei. Mas o que eles fazem? Corta a aposentadoria dele enquanto ele não aparece lá, eles não devolvem. Cadê esse naipão aí? Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre as demais pessoas, exceto no caso de emergência, né? Esse parágrafo 7º aqui do artigo 15, a gente já havia falado com vocês, né? Estamos repetindo, tá? A pessoa idosa internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Então, a pessoa idosa internada ou em observação tem direito a acompanhante, tá? Tem direito. Cabe ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento da pessoa idosa ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito. A pessoa idosa que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurada o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for mais favorável. Então, ó, eu tenho consciência do que eu estou fazendo, né? Eu sou mentalmente são, eu sou consciente, eu tenho noção do que eu estou fazendo, né? Eu estou em pleno gozo das minhas faculdades mentais e eu não quero receber tratamento. Ah, me falaram que eu tô com... Ai, Deus o livre guarda, eu tô com um câncer que me dá 3 meses de vida, mas se eu fizer cirurgia eu vou ter 2. Não, não quero, não vou fazer. Por quê? Porque eu tô sã, tô mentalmente sã. Eu não quero. Quero viver o resto do tempo. Bom, beleza, acabou. Agora, se essa pessoa idosa não tem condições, né? Não tem condições por quê? Ah, porque ela é interditada, porque não achou alguém da família, não achou o curador da pessoa interditada, está no risco de morte ali, né? Não achou família, não achou ninguém.
Aí, né? Ou seja, então, a pessoa idosa que tem condições mentais de tomar essas decisões, ela toma a decisão sobre o tratamento dela. Quando essa pessoa não tem essas condições, quem vai tomar a decisão, optar pelo tratamento de saúde do idoso? Pelo curador, quando a pessoa foi interditada, tá? A pessoa foi interditada por quê? Porque não estava no gozo de suas faculdades mentais, né? Não tinha capacidade de determinar-se, conforme o seu próprio entendimento. Não foi determinado um curador para cuidar dos interesses dessa pessoa. Então, é esse curador que, neste caso, define qual o tratamento de saúde que essa pessoa vai receber. Essa pessoa idosa vai receber. Pelos familiares, quando a pessoa idosa não tiver curador, ou este não puder ser contactado em tempo hábil. Pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consultar curador ou família, ou pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso que deve comunicar o Ministério Público, tá bom? Então, tem uma lista aí de pessoas, né? Curador, familiares e médico. Médico em um caso e médico em outro caso. Show? Beleza? Próximo tópico, artigo 18. As instituições de saúde devem atender os critérios mínimos para o atendimento às necessidades da pessoa idosa, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação e cuidados familiares e grupos de autoajuda. Olha esse 19 aqui, muito importante, senhores, muito importante. Se vocês tiverem com o seu material e faz uma caveira no 19, porque o 19 é muito importante, cai muito em prova, tá? Cai bastante em prova 19, 19 é importante. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra pessoas idosas serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde público e privados, a autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos. Então, chegou no serviço de saúde, chegou para receber um tratamento lá na UPA, né? No Hospital X, na Clínica H, né? Chegou para receber um atendimento em qualquer hospital público ou privado, né? Evidenciaram lá, né, que o idoso lá está com marcas de violência, né? Tem suspeita de ser vítima de violência, né? Tá com suspeita ali, tá nítido que aquele idoso está numa situação alarmante, né? Tá numa situação de desnutrição elevada, né? Enfim, tá? Visualizou qualquer situação lá, né? Que seja suspeito, ou que se confirme, né, algum tipo de violência contra a pessoa idosa, eles têm obrigação de comunicar à autoridade sanitária e aos seguintes órgãos: a autoridade policial, que é o delegado de polícia, Ministério Público, Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa. Então, qualquer um dos conselhos, municipal, estadual ou nacional da pessoa idosa, tá? Para os efeitos dessa lei, o que é violência, tá? O que é violência contra idoso, tá? Qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico, tá? E tem a questão da notificação compulsória de outras leis, tá? Mas a notificação compulsória, tá? Então, o idoso está no serviço de saúde, perceberam que ele está com suspeita, né? Ou está na cara, né? Está nítido que ele foi vítima de violência, tem obrigação de comunicar. Autoridade policial, MP e aos conselhos da pessoa idosa. Na prática, é fácil. Diz que é 190, a polícia militar chega ao local, constata a irregularidade e faz um boletim de ocorrência destinado à autoridade sanitária, destinado ao delegado de polícia e destinado ao Ministério Público e, eventualmente, aos conselhos de pessoas idosas, tá bom? Na prática, é assim que funciona. Exemplozinho de como cai em prova. Isso aqui foi uma prova de 2015, que caiu o seguinte, lá de Santa Catarina, olha só. Segundo o artigo 14, nós acabamos de ver, hein? Segundo o artigo 14, se o idoso ou seus familiares não possuírem
condições econômicas de prover o seu sustento, esse provimento será imposto a. Então, olha só, se nem o idoso, nem a sua família tem condições de prover seu sustento, quem que tem que sustentar esse idoso? A sociedade? O poder público? O poder privado? O poder eclesiástico? Ou o poder empresarial? Essa aqui está mais fácil que andar para frente, né? Isso aqui está mais fácil que o Cruzeiro chegar no que vem na Série A e destruir e garantir uma vaga na Libertadores. Com certeza, né? Com certeza, a vaga para Libertadores ano que vem. Bem, poder público, tá? Obrigação do poder público, beleza? Pessoal, olha só. Então, acho que por hoje tá bom, né? Que senão a nossa aula fica muito cansativa, fica muito pesada, né? É uma aula muito, 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 muito teórica, né? Então, acho que vamos encerrar por hoje, tá? Já vou verificar se eu já deixo agendado com vocês para a semana que vem mais um encontro, tá bom? Vou só olhar o dia direitinho, tem que olhar ali, porque agora as agendas de trabalho estão tensas, né? Tá pesado, né? As agendas de trabalho. Mas vou ver se eu marco com os senhores. Ó, vai ganhar o boné o Fernando, o Fábio e a Ana. Os 3 bonés estão guardados aqui, tá? Inclusive, salvo engano, no final de semana do dia 23. Tá, enfim, nós vamos trabalhar esses pontos aí, mas tá guardado o boné de vocês aqui, de vocês 3 tá guardado, tá bom? Vocês que ainda não fizeram combinado comigo, tá? Fiquem à vontade, tá? Ainda dá tempo, tá? Ainda dá tempo de proceder ao nosso combinado. Viu, Hilbert? Fingindo que não é conselho. Pois é. Pessoal, muito obrigada, valeu, vamos marcar, já vou deixar marcado com vocês aí. Não vou marcar para essa semana, tá? Porque essa semana eu vou fazer uma viagem, mas para a semana que vem nós vamos marcar mais uma aula, tá bom? Para a gente dar continuidade aqui nossa aula matéria de direitos humanos, especificamente Estatuto do Idoso, estudamos nessa noite. Bacana? Muito obrigada, pessoal. Fechado. Até a próxima. Até mais. Com Deus. Tchau.